Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nardelli, professor de administração para concurso. E a gente vai resolver agora a prova do CNU, bloco 2, eixo 1, nas questões que tangem a matéria de administração geral. Se você ainda não me conhece, me segue ali nas redes sociais, me coloca à disposição no que você precisar, troca uma ideia, ajuda, enfim, estou ali à disposição. Começando então, bloco 2 da tarde, né, o eixo 1. Questão 1. Em um esforço para implementar sua política de gestão de riscos, uma entidade pública optou por iniciar o processo de identificação e avaliação de riscos, que estejam associados aos seus 7 projetos estratégicos definidos para o quadriênio. Para os riscos identificados, foi gerado um mapa de calor. O mapa aqui, ó, a matriz de probabilidade e impacto. Considerando-se os principais referenciais de gestão de risco, a entidade deve tratar os riscos identificados como? Vamos lá. Para você entender essa questão, você tinha que lembrar o ciclo de gerenciamento de riscos lá da ISO NBR 31000. Lá, ela te traz uma primeira etapa, né, nesse ciclo de gestão, que é o estabelecimento do contexto, identificação do contexto. Entender contexto é você saber as regras do jogo, saber o planejamento estratégico, a cultura da organização, mais importante, e tudo isso culminando, né, para o apetite, para a tolerância ao risco da organização. Tem organizações que têm voraz apetite para o risco, investem bastante em pesquisa e desenvolvimento, apostam no mercado, em produtos novos, então elas correm mais riscos. Outras, por exemplo, um hospital, já não vai querer correr risco. São empresas, são organizações cujo limiar de risco é muito baixo. Tem certo e errado? Não. Mas se você não estabelecer esse contexto, você vai dar errado depois a priorização dos riscos. Você só vai conseguir priorizar os riscos depois de ver a tua tolerância, o teu apetite, o teu limiar, a aceitação dos riscos, ok? Então, feita essa análise, a gente vai para as alternativas. Muita gente me questionou se não poderia ser a A, que forem priorizados pelo comitê de auditoria ou pelo comitê gestor. Por que não pode ser A? Porque priorizar os riscos você só consegue fazer depois de entender o nível de tolerância, entendeu? Caso você tenha marcado a A e quiser entrar com o gabarito, né, com recurso, tranquilo, posso até te ajudar. Mas entenda que primeiro a tolerância, primeiro ver esse apetite aos riscos, esse contexto. Entende? Por isso que nesse caso, alternativa C. Relativa aos projetos com menor nível de controle, nada a ver. Indistintamente, meu Deus, não, a gente tem que priorizar. A A vai entrar nesse ciclo de gerenciamento. Afinal, a gente tem recursos escassos e demandas, problemas ilimitados. A gente tem que priorizar. Mas antes, estabelecer a tolerância. O que está dentro da tolerância, por mais que o mapa aqui mostre, por exemplo, aqui, ó, esse risco 7, ele é alto no impacto e muito alto na probabilidade. Só que se for um risco cuja tolerância já é aceitada, não vai ser priorizado. Entendeu a ideia? E com níveis médios de probabilidade de impacto em caráter facultativo, não, isso daqui não é discricionário, tá? Tem uma regra, ela é racional, mas depende do contexto. Questão 3. Diferentes abordagens de planejamento foram desenvolvidas nos últimos anos, como o planejamento tradicional, o PES, né, do Carlos Matos, a Foresight, Global Business Network e a não euclidiano, planejamento não euclidiano. Dentre eles, ele pede, diferentemente do PES, ou seja, o que não é do PES, mas está no PNT, no normativo, no tradicional, no prescritivo, aquele planejamento mais tradicional mesmo. Então, para você resolver essa questão, você tinha que lembrar do PES, do planejamento estratégico feito pelo chileno Carlos Matos. Ele percebeu o seguinte: no processo de planejamento público, eu que estou planejando, ator que planejo, eu faço parte do processo de planejamento. Eu influencio e sou influenciado, as minhas decisões. E também, o ato de formular essa estratégia, o ato de implementar essa estratégia ou de estabelecer o plano, influencia e é influenciado pelo meio. A hora que eu estabeleço um plano, implemento, o próprio ambiente pode me dar um feedback e uma reação diferente, que vai servir como nova entrada para um novo processo de planejamento. Então as coisas são dinâmicas. O que mais? O ator que faz o governante, por exemplo, que vai implementar a política pública, ele não tem toda a informação possível. Há uma grande assimetria de informação. Há conflitos de interesse. Há brigas pelo poder. Então a gente não consegue tomar uma melhor decisão. Depende muito da situação, das opiniões, dos ânimos. O que mais?
O planejador não tem controle sobre a realidade, ele não manda na realidade, né? Ele não adianta ele impor na cabeça dele, ele fazer uma projeção, achar que o passado se repetirá no futuro. Uma mesma realidade pode ser explicada de várias formas, de vários contextos diferentes, né? Enfim, e principalmente, né, a incerteza é predominante. Se no planejamento normativo tradicional a gente tenta fazer uma estabilidade, né, planejar os próximos 50 anos, no PES não, certo? Então a gente vai ter que procurar algo que não está no PES, mas está no planejamento tradicional. E aí olha como as outras questões falam justamente coisas que estão no PES. Ó, o autor do planejamento é o sujeito parte do objeto planejado, pois se encontra no contexto do plano e tem interesses, posições, opiniões, em vez de existir um sujeito que planeja e o outro que executa, aquela relação dual tradicional, tá? Então, não pode ser, tá trocado. B, perspectiva sobre o futuro, trabalha-se com um conjunto de apostas, não a previsão, aquela projeção do futuro com o passado. Isso é o PES, e ele quer o contrário. C, assume-se a incerteza, isso é o PES, ele quer o contrário. D, explicação e compreensão de processos sociais. Ou seja, busca-se descobrir as leis que regem o sistema. Opa, entender o sistema como um todo, o PES fala, é impossível, porque cada ator tem uma maneira de explicar a realidade diferente. Então, explicação, compreensão de todas as leis que regem um sistema, entender o sistema de forma completa, isso é o PNT, o planejamento tradicional, né, normativo. Em vez de se considerar que toda explicação é situacional. Opa, esse é o PES. Então, de fato, a D é o nosso gabarito. E a última, organização do plano. Faça um planejamento a partir dos problemas políticos a serem enfrentados, em vez de o plano ser organizado por setores, embasados apenas em cálculo técnico. Olha, eu não acho que o normativo tradicional seja só técnico. Ele analisa contexto também, tá? Mas, a partir dos problemas políticos aqui, também até daria para ser o normativo tradicional, mas é mais uma pegada do PES mesmo, tá? Entender essa briga de poder, esse conflito, essas posições, né? Então esses problemas da polis, né, esses problemas políticos são mais ligados ao planejamento do Carlos Matos, PES, planejamento estratégico situacional. Tá? Então não vejo possibilidade de recurso nessa questão. Questão 4. Um gerente, ao elaborar o BSC da sua organização, utilizou os seguintes indicadores: satisfação dos funcionários, retenção dos empregos e produtividade. Operação, processos sobre os quais existe informação em tempo real sobre a qualidade, o tempo de execução e custo. O número de melhorias propostas pelos funcionários e percentagens de melhorias implementadas. Olha, vamos relembrar. Só para o que precisa na questão. BSC são 4 perspectivas, elas são adaptáveis conforme a realidade, mas clientes, tá ligado à retenção, à satisfação dos clientes, market share, né, não, vendas, etc. Financeira, aí sim, tá ligado com retorno sobre investimento, lucratividade, receita, enfim. Depois, aprendizado e crescimento tá ligado a como as pessoas que são partes da minha organização estão continuamente aprendendo, melhorando, evoluindo, crescendo para o futuro. E processos internos, como eu melhoro os processos da minha organização. E aí, tem um probleminha que eu vejo que você poderia ter enfrentado na hora da prova, que é esse indicador 2 aqui, ó. Por quê? O indicador 2 ele fala, né, operações, processos que existem informação em tempo real sobre qualidade, lead time, custo. Mas se você pegar o indicador 1 e o 3, eles estão bem ligados à aprendizagem e crescimento, tá? Então, assim, se você colocou ali processos internos pelo 2, tudo bem que 2 de 3, ó, já não sei se daria um recurso aqui não, tá? Pode até tentar, dizendo, poxa, tá falando dos processos aqui e tal. Mas a ideia que ele trouxe aqui é mais do monitoramento, das pessoas monitorando para continuamente melhorar. Essa é a ideia que ele trouxe, tá? Então eu não vejo possibilidade de recurso aqui não, tá? Enfim, qualquer coisa fala comigo aí. Mas indicadores de aprendizagem e crescimento. Como a tua organização está melhorando para o futuro, principalmente ligado às pessoas, à inovação, à capacidade de resposta, à capacidade de inovação, de proatividade, enfim. 6. Um diretor de um museu público resolve modificar o processo de compras para torná-lo mais sustentável. Lembra o seguinte, ó, sustentabilidade tem um tripé. Social, ou seja, tem que ser importante para as pessoas, para os stakeholders, para a população local, para a população mundial.
Tem que ser lucrativo, tem que ser economicamente viável. Não uso lucrativo, vai, economicamente viável. Por quê? Se der prejuízo, aquela não vai ser sustentável, vai ser insustentável. Né? A organização que não for sustentável morre. E ela tem que ser boa para o meio ambiente. Fechou? Então, tripé da sustentabilidade. Aí a questão pergunta: qual é o principal desafio na implementação de um processo de compras públicas sustentáveis? Olha, falar o principal já é forçação de barra. Eu te daria aqui, se a gente estivesse num barzinho tomando cerveja, uns 80 desafios para se colocar algo sustentável. Então não é um só. Outro erro grande, até coloquei aqui o nosso Pod Sarnaldo, né, selo de qualidade duvidosa aqui na questão, é eu vejo a possibilidade aqui de dois gabaritos, pelo menos, tá? Então, vamos lá. A questão te colocou como a A, né, dificuldade de medir o impacto ambiental. Agora, vamos lá. Tirando alguém muito fora da realidade, não dá para se negar que ser sustentável, ambientalmente responsável, socialmente responsável e economicamente responsável é algo bom, é inegável. Medir o impacto ambiental e social é extremamente complexo. Lógico que é complexo. Né? Ambiental, às vezes, é muito amplo. Né? O ser humano ainda não entendeu todas as inter-relações, correlações entre os eventos. Né? Tem aquela teoria do efeito borboleta, por exemplo. Então, é difícil de medir? Concordo. Mas isso dificulta o processo de implementação de uma compra sustentável? Não. Não, são coisas diferentes. Tá? Então, assim, não acho que seria a A, aqui eu entraria com recurso, mas vamos ver as outras. Incentivo excessivo ao consumo de recursos naturais mais caros? Não, pelo menos, olha, na minha bolha social eu não vejo nenhuma organização ainda com esse pensamento arcaico. C, facilidade de acesso ao mercado para empresas locais? Poderia até ter uma correlação aqui, empresas locais que fabricam algo mais sustentável e tal, mas você teria que inventar uma historinha muito além disso. D, aumento da transparência e da participação pública nos processos de licitação? Isso não é um desafio, isso já é uma realidade, e isso não vai dificultar ou facilitar a compra sustentável. E a inclusão da sustentabilidade na avaliação de propostas. Aí, meu filho, eu acho que é mais o gabarito. Pensa comigo. Aqui ele está falando de compras públicas, né? Um museu público, então ele está falando, inclusive, aqui em licitação. Na 14133, quando você vai lá e pede a parte de sustentabilidade na inclusão das propostas, é um pouco mais difícil de você medir. Às vezes é difícil de você priorizar as licitantes. Então, nessa pegada, eu acredito muito mais na E, é um problema muito mais operacional mesmo, de implementar o processo de compra sustentável, do que a A, entendeu? Então, assim, eu colocaria a E. Se eu tivesse feito a prova, eu iria na E de certeza. Agora, vamos esperar. Ok? Questão 7. M foi transferido para o departamento de compras de uma termoelétrica do setor público, com a missão de assegurar o sucesso dos projetos de TI, atendendo às exigências dos usuários nos menores tempos de desenvolvimento possível. Olha que drástico, ele quer diminuir o ciclo de vida do projeto de TI o menor possível. Qual a iniciativa que M deve fazer para assegurar esse sucesso do projeto? Ou seja, diminuindo drasticamente o tempo de desenvolvimento. Vamos lembrar? Olha só, de um lado, eu tenho a gestão tradicional de projetos, preditivo, sequencial, waterfall, cascata, sinônimo. E eu só faço a parte seguinte, o milestone, a fase seguinte, terminado a fase anterior. Então fica linear. Isso daqui é legal quando eu já sei exatamente o que eu quero já no início do projeto. Então meu escopo tá bonitinho já na hora de elaborar o TAP, eu já tenho o escopo completo. A waterfall é bacana para isso, né, tradicional. Agora, quando eu quero agilidade, eu opto pela abordagem ágil. A abordagem ágil, eu não vou ter um projeto só, um produto do projeto, o resultado do projeto, só no final do ciclo de vida, mas sim ao final de cada incremento. Então, eu tenho, por exemplo, no Scrum, né, uma sprint, e ao final de cada sprint, eu já tenho o mínimo produto viável. E a cada nova sprint, eu vou iterando, ou seja, uma iteração. Estou na câmera, beleza. Uma iteração vai me gerando um incremento. E esse incremento vai melhorando o meu MVP, o meu mínimo produto. Só que esse mínimo produto já é funcional. Eu já consigo trabalhar, eu já consigo entregar para o meu cliente, validar, etc.
Na Waterfall, às vezes eu gasto anos desenvolvendo algo e no final o cliente já nem quer, ou queria algo diferente, não entendeu. Então, a abordagem ágil, iterativa e incremental, ela é muito boa nesse sentido. Eu já consigo ir fazendo meu produto do projeto, o resultado do projeto, e entregando para o meu cliente validar. Ok? Vamos para as questões. Então, o M deve limitar o envolvimento dos usuários finais no desenvolvimento do projeto? Não. Por quê? O usuário final é que vai definir se o meu projeto tem qualidade ou não, tem usabilidade ou não. B, restringir o projeto a eixos estratégicos. Gente, o problema não está com o projeto. Né? Não vamos restringir os projetos, não é essa a ideia. C, adotar uma abordagem de desenvolvimento ágil e iterativo, opa, é o nosso gabarito. Acelerar a fase de testes de usabilidade e acessibilidade. Se você tiver uma abordagem linear, preditiva, né, waterfall, e acelerar, ou seja, comprimir o teu cronograma, a gente chama de crashing, isso vai aumentar o custo e aumenta até o risco. Então, cuidado com isso. Não necessariamente a D pode estar certa, tá? Ela depende do contexto. E limitar o escopo do projeto, ou seja, faz menos. Não, não é essa a ideia. O cliente que manda o escopo, não é o gerente de projetos, não é quem trabalha na equipe. Ok? 9. Os fatores ambientais da empresa se referem às condições fora do controle da equipe do projeto, que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Essas condições podem ser internas ou externas à organização. Lembra? Força, fraqueza, oportunidade, ameaça da SWOT? A mesma ideia. São fatores ambientais da empresa, porém internos à organização, tendo o seguinte, ó, tá externo à equipe de projeto, a equipe de projeto não domina, mas ainda adstrito à organização, ainda é um fator interno na organização. E aí vamos relembrar, né? Ó, a gente tem o ambiente interno, que é tudo que a organização controla. Ela controla a sua estrutura, sua cultura, etc. Depois, então, ó, estrutura tangível, cultura não, né? Dei dois exemplos. Depois, o ambiente imediato, operacional. Ele é formado por concorrentes, fornecedores, agências reguladoras, os clientes diretos, né? É tudo que troca energia diretamente com aquele sistema aberto da organização. Lembra, tudo isso daqui são sistemas abertos, tá? A linha contínua não condiz. E depois eu tenho o macroambiente, o ambiente geral, que é o nosso ambiente pestel, político, econômico, social, tecnológico, ambiental, de environment e legal. Então, isso está muito fora do ambiente da organização, está muito mais amplo, entendeu? Então, do mais amplo ao mais específico. Beleza, feito essa análise, vamos dar uma olhada nas alternativas. A distribuição geográfica das instalações e recursos da organização. Isso é uma escolha da organização? É. Está fora da equipe de projetos? Tá, porque a distribuição geográfica já veio desde a formação da organização. Então, localização de fábricas, equipes virtuais, sistemas compartilhados, computação na nuvem, isso tudo é da organização, porém fora da equipe do projeto, nosso gabarito. Vamos olhar as outras. Leis e regulamentos. Opa, isso é PESTEL. Lembra do acrônimo PESTEL? Condições de mercado. Mercado pode ser o ambiente da tarefa ali, o ambiente imediato, mas está fora da organização. Concorrentes, ó. Aspectos financeiros. Se fosse adstrito à organização, sim, mas taxa de câmbio, taxa de juro, inflação, isso é o PESTEL, está no E de econômico. E se estudos acadêmicos publicados como resultados de benchmark sobre o setor econômico, aqui ambiente imediato, não é interno. Fechou? Tranquilo, né? E 10. Processos são compostos por atividades interrelacionadas que solucionam uma questão específica. Lembra, processo tem entrada, sequências de tarefas, atividades, passos que geram saídas. Isso tudo retroalimentado, inserido em um sistema, tem que gerar valor e restritos a regras de negócio. Essa é a ideia de processos. Só que eu trouxe outro slide aqui, que são os tipos de processo. Porque ele traz aqui a visão do BPM-CBOK, processos primários, de suporte ou de apoio e de gerenciamento ou de gestão. Esses processos a gente consegue ver nessa figura aqui, ó. Processo primário está ligado diretamente à cadeia de valor, está ligado diretamente com o cliente final. Processo primário está ligado com o negócio da organização, está ligado com a missão da organização. Por quê? Porque envolve o cliente imediatamente. O cliente percebe. Então, gera valor diretamente para o cliente externo ou final. Os processos de apoio ou processos de suporte, eles suportam os processos primários. Então, eles geram valor
para os processos primários, e não mas não diretamente para o cliente. Por exemplo, processo de treinamento e desenvolvimento de novos compradores da minha organização, processo de pagamento de folha de funcionários. O cliente não está olhando diretamente. E depois eu tenho o processo que permeia toda a organização, que são os processos gerenciais. Eles também não geram valor diretamente para o cliente final, mas eles estão ligados, perdão, eles estão ligados ao planejamento, ao controle, à parte estratégica da organização. Coloquei aqui, né, as figurinhas, ó, como se fosse a pro ali, lidando, né, o timão com o direcionamento da tua organização, planejamento, controle disso. Espero que essa figurinha ajude. Então vamos lá, ele quer saber os processos primários. Entregam valor para outros processos? Não, isso é processo de suporte. B, tem valor, tem o propósito de medir, controlar, administrar o presente e o futuro do negócio? Isso são processos de gestão ou de gerenciamento. C, constroem a percepção de valor pelo cliente? Sim, por estarem diretamente relacionados à experiência de consumo? Perfeito, é o nosso gabarito. D, não são estruturados ponta a ponta, pelo contrário, eles são os processos ponta a ponta. Para você entender o que é processo ponta a ponta, pensa que você pega um helicóptero, quem já me ouviu isso falando, vai guardando. Pega um helicóptero e sobe, a ponto de você ver toda a organização. E aí você vê caminhãozinho entrando com matéria-prima e saindo com produto acabado. Tá vendo que você está olhando ponta a ponta? E é um processo que vai perpassando todos os departamentos, toda a produção, até ter o produto final. Isso é o processo ponta a ponta. Ok? E é exatamente o processo primário, de negócio, finalístico. E tem vários outros processos de núcleo. Às vezes as bancas são bem criativas. Então, são estruturados ponta a ponta, tá? E não podem não podem fluir interfuncionalmente, nem interorganizacionalmente. Pelo contrário, às vezes eu consigo ter aquela cadeia de valor integrada, pegando vários fornecedores, empresas, até chegar no meu cliente final, se for uma cadeia integrada entre fornecedores e clientes. Tá? Então, pode ser, inclusive, interorganizações. E deve ser interfuncional, lógico. Para fazer um carro, por exemplo, pensa, entrou caminhãozinho com matéria-prima de um lado, vai sair caminhãozinho com acabado do outro. Passa por todas as funções ali, certo? Então, questão tranquila nesse quesito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, me coloca à disposição. Se tiver alguma crítica, enfim, aí, tô por aí, tá? Não se esquece de se inscrever aí, curte o vídeo e tamo junto. Um abraço, até a próxima. Tchau.